Fala galera, aqui é Joãozinho, esse é o Inglês em Dobro. Hoje a gente vai falar de do, does e did, que são variações do mesmo verbo que muita gente confunde, tá? Mas a partir de hoje você não vai mais confundir, porque com esse vídeo você vai sair daqui sabendo usar no automático. Então bora lá, bora começar. Do, did e does, tá? Eu já vou começar compartilhando a minha tela com vocês. Acho que tá dando para ver aqui, tá? Os assuntos de hoje: do, does e did. Qual é a diferença e quando usar esses verbos, tá? Todos eles são, eu já começo falando que todos eles são a variação do verbo do, tá? Desse primeiro que está aqui. O verbo do, ele vai ter dois usos principais, digamos assim, tá? Ele vai ter o uso como verbo normal, quando ele tiver o sentido de fazer. Agora, esse fazer é no sentido de executar, tá? Para você não confundir com make, tá? O sentido de fazer. E ele vai ter também uma função de verbo auxiliar. O que seria um verbo auxiliar no inglês? Verbo auxiliar é um verbo que traz estrutura, que ele estrutura a frase. E a construção das frases depende desse verbo auxiliar. Ele vai nos dizer em que tempo a gente está falando, ele vai dizer se a gente está falando uma afirmação, uma pergunta, uma negação, tá? E tudo isso vai depender da intenção que você vai querer passar, mas a gente sempre vai depender de um verbo auxiliar para estruturar. O verbo auxiliar, que nesse caso aqui da gente é o do, ele não acrescenta sentido, significado, ou seja, quando ele estiver fazendo a função de verbo auxiliar, o do ele não vai significar fazer, tá? Ah, Joãozinho, mas ele vai significar o quê? Nada, tá? Ele está aqui para dar estrutura à frase. Se eu precisar usar o verbo fazer, mesmo usando o do auxiliar, eu vou ter que repeti-lo. E a gente vai ver alguns exemplos, algumas exceções aqui, tudo eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, por exemplo, o do como verbo mesmo, verbo fazer. I do my homework every day. Ok? Desculpa, every day. I do my homework every day. Eu faço a minha tarefa de casa, o meu dever de casa, todos os dias. Então, o meu do aqui, ó, ele tá com a função de quê? De verbo normal, tá? Ele é o verbo fazer. Eu faço a minha tarefa de casa todos os dias. Concorda comigo? Então, vamos colocar esse do aqui. Aí eu tenho, por exemplo, uma frase muito simples. I love you. O verbo principal da minha frase, quem é? É o love, né? Só que eu vou dizer para vocês um segredo agora. Essa frase aqui, que é uma frase do presente, eu amo você, né? I love you. Ela tem um do. Tem sim, o do está presente nessa frase. Onde é que ele está? Ele está aqui, ó, escondido, tá? Porque o do é o nosso verbo auxiliar. Quando é que ele vai aparecer, Joãozinho? Ele vai aparecer especialmente quando eu estiver negando algo ou quando eu estiver fazendo uma pergunta. Ele é obrigado a aparecer, tá? Quando for uma afirmação, ele não é obrigado a aparecer. Ele só vai aparecer em afirmações, eu já vou explicar isso para vocês, só vai aparecer em afirmações quando ele quiser dar ênfase a alguma coisa. Bora lá. I love you. Bora negar isso? I don't love you. Qual é a tradução dessa frase, galera? I don't love you. Eu não amo você. Tá vendo que o do, ele não carrega significado para essa frase? Eu não tô falando, eu não faço amar você. Não é isso que eu tô falando. Tô falando, eu não amo você. Então, não se traduz verbo auxiliar. Ele só tá aí para dar estrutura e para nos mostrar qual tempo a gente tá falando. Certo? Não se traduz verbo auxiliar. So, I don't love you, I do not love you, tá? A gente nunca vai poder falar I not love you, o não solto, como se a gente fosse traduzir literalmente do português. Eu não amo você, I not love you. Isso não existe no inglês. A gente precisa sim do verbo auxiliar, ok? Então, I do not love you. Como é que eu passo isso então para uma pergunta? Do I love you? O que é que acontece nas perguntas? Na pergunta, o verbo auxiliar ele vai puxar a pergunta, ele vai lá para o início da pergunta, tá bom? E o resto continua normal. Do I love you? Tá? E qual é a tradução dessa pergunta, Joãozinho? Eu amo você? Então, se eu fosse traduzir literalmente assim, seria apenas I love you, com um tonzinho de pergunta como a gente faz no português. Mas o inglês exige que eu faça do I love you, exige que eu use o verbo auxiliar lá no início. Tranquilo?
E eu falei que em algumas situações, também numa frase afirmativa, né? Essa aqui é uma frase afirmativa, essa aqui é uma frase negativa, e essa aqui é uma pergunta. Na frase afirmativa, o do também pode aparecer, tá? Quando for para dar ênfase, você vai prestar atenção agora, ó. Eu vou falar I do love you. I do love you. Percebe o meu tom? I do love you. Eu estou enfatizando. É como se eu dissesse, eu amo sim você. Eu amo mesmo você. É sim, eu amo você. É esse sentido, tá? Então eu vou enfatizar algo, tirando o meu verbo auxiliar do parêntese, né? Tirando ele desse esconderijo dele, e eu trago para a fase afirmativa para enfatizar que aquilo acontece. I do love you. Beleza? Então vamos lá. Qual a diferença entre do e does, Joãozinho? Os dois são a mesma coisa, mas são conjugações diferentes, tá? Ah, mas é muito complicado. Não é complicado, galera. Olha só, você veio do português. No português, para cada verbo, a gente tem, pelo menos, só no presente e no indicativo, que é o mais simples, a gente tem 6 conjugações para cada verbo, certo? Então, aqui no inglês, a gente só tem duas para cada verbo, tá? E é muito simples a conjugação. Então, preste atenção. Quando a gente estiver falando das pessoas I, you, we e they, ou seja, eu, você ou vocês, nós e eles ou elas, tá? Ou aquelas coisas ou coisas no plural, a gente vai usar o do. Quando a gente estiver falando da terceira pessoa do singular, que se resume a ele, ela e isso, he, she and it, a gente vai ter que colocar o es aqui, ó, does, certo? Esse es, e você que já estudou presente simples outras vezes, você sabe que quando chegar na terceira pessoa do singular, você tem que acrescentar um s, ou dependendo da palavra, um es. Mas vamos focar aqui no do, tá? Do I, you, we, they. Does, he, she, it. Isso aqui é decoreba. Não procure achar sentido para isso, tá? Vai ser difícil você encontrar e aceitar um sentido para colocar esse S nos verbos, tá? Mas aceite e quanto mais você praticar, mais o seu ouvido vai gritar quando isso estiver errado, tá? O seu ouvido não vai permitir que você faça, desculpa, você faça uma frase que fale she do that. Ela faz isso. She does that. É isso que seu ouvido vai pedir, tá? Então vamos lá. Essa é a única diferença. Quando for terceira pessoa, he, she, it, a gente vai usar o does. Quando o nosso sujeito forem todas as outras pessoas que existem, vai ser do. Simples assim, tá? Aqui a gente vai dar alguns exemplos e esses exemplos eles estão sempre usando o do ou o does como verbo auxiliar, ok? Olha só o exemplo aqui. Do you like pizza? Você gosta de pizza? Olha aqui, eu não estou traduzindo do. Eu estou traduzindo só essa parte. Você gosta de pizza, mas o do está aqui para estruturar a frase. Do you like pizza? Você gosta de pizza? Does she play guitar? Ela toca violão. Does she? Por que o does? Porque o nosso sujeito aqui é o she, é ela, tá? Does she play guitar? Ela toca violão, ok? I don't like coffee. Eu não gosto de café. Eu não vou falar I not like coffee. Eu vou falar não. Desculpa, eu vou falar I don't like coffee. Eu não gosto de café. Mais uma vez, eu não traduzo do, tá? Ele tá aí só para me dar uma estrutura de negação. He doesn't work here. Ele não trabalha aqui. He doesn't work here. Porque o does, porque a gente está falando da terceira pessoa do singular, ele, he. Então vai para o does e na negação fica does not, se fosse em contrair, e contraindo, né, abreviando, a gente vai falar doesn't, tá? Doesn't work here. He doesn't work here. Ok? Simples assim, não complica, tá? Não complica. E eu vou dar aquele exemplo. Lembra que eu falei que o do ele pode aparecer trazendo significado e ele pode aparecer como verbo auxiliar? As duas coisas podem coincidir, tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Bora comigo. I don't do my homework every day. Eu não faço a minha tarefa de casa todos os dias. Ok? I don't do. Tá vendo? I do not do. Eu tenho dois do's. O do auxiliar e o do verbo da minha frase, tá? E eu só vou traduzir o quê? O que é o verbo da minha frase, não o auxiliar. Eu não faço minha tarefa de casa todos os dias. E se fosse no positivo, Joãozinho, para enfatizar, a mesma coisa, gente.
I do do my homework every day. I do. Eu posso falar isso. Eu posso. Eu sei que soa estranho porque a gente está repetindo uma palavra, parece redundante, mas não é, porque cada um tem uma função diferente nessa frase. I do my homework every day. I do. I do my homework every day. Eu faço sim, eu faço minha tarefa de casa todos os dias. Beleza, gente? Tá claro? Seguindo, parte 2, que é o nosso passado, tá? Esse verbo auxiliar do, ele vai ser usado no presente e no passado, tá? Presente e passado simples, a gente vai usar os dois. Qual é a conjugação do verbo do no passado? É aqui, ó. Did. Passado de do e does é did. Passado de do e does é did, ok? Ou seja, com todos os sujeitos a gente vai usar. Olha como fica mil vezes mais fácil. No presente, a gente tem que lembrar de falar o does para a terceira pessoa do singular. Aqui, a gente só precisa usar o did para todas as pessoas. Só lembra de usar o did. Acabou os problemas da tua vida, tá? Então, bora lá. Olha os exemplos aqui. Did you call him? Você ligou para ele? Você ligou. O call aqui tá normal. Ó, call, ligar. Não tá no passado called com ed. Depois eu vou dar uns exemplos. Mas por que eu falo você ligou? Porque o did tá aqui na frente para me dizer que essa frase, essa pergunta é no passado. Essa é a função do did, tá? Como auxiliar, ela me dizer que tempo está sendo usado e eu entender, tá? Did they arrive late? Eles chegaram atrasados. Did they arrive late? She didn't answer. Ela não respondeu, tá? Deixa eu dar uns exemplos aqui. Ó, deixa eu dar um exemplo de uma frase simples aqui. I, deixa eu ver. I cooked a meal. Eu cozinhei uma refeição. Ok. Muito simples, tá? O verbo que a gente tem, o nosso verbo é cook, tá? Que é o verbo cozinhar, mas eu coloquei esse ed aqui que ele vai falar para mim que está no passado. Essa é a conjugação do passado no inglês dos verbos regulares, tá? Não precisa você focar tanto nisso. Ah, a conjugação do passado. Não, porque essa aula não é sobre isso. Vai ter mais aula sobre isso. Mas bora lá. I cooked a meal. Eu cozinhei uma refeição. O meu did, ele tá aqui, ó, escondido. Lembra? O auxiliar sempre tá aí. Na afirmação ele não aparece obrigatoriamente, tá? Se eu quiser que ele apareça, vai ser assim, ó. I did cook a meal. I did cook a meal. Porque esse cook aqui mudou e não é mais cooked. Tá vendo? Eu só preciso que um verbo me diga que eu estou no passado. Esse é o motivo, tá? Se eu trouxe o did à tona para enfatizar que eu realmente cozinhei uma refeição, se eu trouxe o did à tona, o meu verbo principal ele vai para a forma base, tá? Ele não precisa mais ser conjugado no passado, porque fica redundante. Se eu falasse I did cooked a meal, é redundância. Eu não posso fazer isso, tá bom? Então eu vou falar I did cook, porque o did já mostra que está no passado, o cook não precisa mostrar, tá? Quando o cook estiver sozinho, numa afirmação normal, aí o cook mostra pra gente que está no passado com um ed no final dele, ok? Como é que eu negaria essa frase aqui? I didn't cook a meal. Como é que eu faria uma pergunta? Did I cook a meal? É isto, tá? Então, o verbo do, no presente, do e does, ele serve como verbo auxiliar que dá e estrutura a frase. E no passado, ele vira did, também um verbo auxiliar que dá e estrutura as nossas frases do passado, tá? E como é que eu faço, Joãozinho, aquela redundância? Vamos pegar essa frase aqui, ó. I do my homework every day. I do my homework every day. Agora vamos passar essa frase para o passado. I do. Qual dos dois do é o meu verbo auxiliar, que é quem manda no meu passado? O primeiro. Então a gente vai falar assim: I did do my homework every day last year, digamos, tá? Colocar um marca-tempo aqui para você entender que essa frase é toda no passado. Então, eu fiz sim, eu fiz realmente minha tarefa de casa todos os dias ano passado. Tá? I did do. Se for sem enfatizar, I did my homework, porque nesse caso o did, ele vai estar significando fazer. Então, ele não é o meu verbo auxiliar, ele é o meu verbo da frase, o verbo fazer.
Eu fiz meu dever de casa todos os dias ano passado, tá? Eu fiz. I did do ou I did, tá bom? Então aqui um resumozinho visual, tá? Para vocês. Presente, do, para essas pessoas aqui, I, you, we and they. E o exemplo, do you like it? Você gosta disso? O does vai apenas para a terceira pessoa, que nós temos três terceiras pessoas, que é o he, she e o it. Does he drive? Ele dirige? Does he drive? E nós temos o did no passado, que é usado para todos os sujeitos, todas as pessoas, tá? E aqui está mais um exemplo. Did they call? Did they call? Eles ligaram. Eu sei que é passado porque eu tenho did, eu sei que é presente porque tem o does, e eu sei que é presente porque tem o do, tá? É assim que funciona verbos auxiliares, e o do não é o nosso único verbo auxiliar em inglês. A gente tem o will, que é um auxiliar do passado, desculpa, do futuro. A gente tem o have, que é o auxiliar dos tempos perfect, tá? Então, isso é algo para você ir se acostumando, mas essa construção, às vezes, dá trabalho da gente entender, porque é diferente da construção em português, tá? Mas é isso, não é complicado, é inclusive mais simples do que português, é só você praticar agora, ok? E é isso. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Inglês em Dobro. Se você está aqui pela primeira vez, não deixe de seguir e ative o sininho para todos os vídeos que vão chegar e você aprender muito inglês com a gente, ok? See you in the next one. Bye.